Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 24 de maio e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Para quem está saindo de casa e precisa pegar o sistema Anchieta Imigrantes, é bom antes consultar a Ecovias. O site a gente vai colocar daqui a pouquinho. Os caminhoneiros fazem mais uma manifestação em todo o país e, claro, isso tem afetado a nossa região. Aliás, é a quarta em menos de 10 dias. Já falta combustível em vários postos da região e os que ainda têm, fico alerta. Quem for abastecer e perceber qualquer sinal de abuso, denuncie ao PROCON. Eu acredito, aliás, que os PROCONs de todo o país agora já estejam até mobilizados, porque nós tivemos 2 casos muito sérios, um em Recife e um em São Paulo, onde o litro da gasolina chegou a ser cobrado R$ 9,00 o litro da gasolina. Então, essas pessoas, esses donos de estabelecimento que se aproveitam, porque não tem outro nome, se aproveitam desse momento delicado para lucrar mais, cometem um sério crime. Então, quem perceber qualquer tipo de abuso, denuncie ao PROCON. No programa de hoje, vamos falar sobre projetos, obras e desafios em São Vicente. Para tratar do tema, o Bom Dia Baixada recebe o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Adão, aos amigos do Bom Dia Baixada. Um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar da cidade de São Vicente, de tudo aquilo que tem acontecido em nossa cidade. Prazer é sempre nosso. E também o secretário de Projetos Especiais da cidade, Adão Ribeiro. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Pedro. Bom dia, ao amigo telespectador. Mais uma vez estou aqui para falar de projetos. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos mais uma vez. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage, onde fazemos a transmissão simultânea ao vivo do nosso programa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, a gente está perto de encerrar o primeiro semestre do ano. Verdade. Mais uma vez. Dá para a gente fazer um balanço parcial de como foram esses primeiros 6 meses aí do segundo ano de mandato? Nathalie, conforme nós havíamos planejado, esse semestre, primeiro semestre, de 2018, foi um semestre muito produtivo para nós. Em 2017, nos concentramos a resolver os problemas, em fazer o encaminhamento das propostas de projetos para o governo do estado, o governo federal, e as realizações começaram a aparecer agora em 2018. Então, nós temos muitas obras aí em andamento, nós temos muitos projetos aprovados, recursos que estão chegando à cidade, para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do munícipe, que a gente consiga cumprir aquilo que nós nos comprometemos durante esse tempo todo, falando que precisávamos ter um pouco de paciência, precisávamos ter calma, pé no chão, para a gente poder saber onde investir e como investir os recursos da cidade de São Vicente. E hoje nós temos aí várias ruas sendo pavimentadas, várias obras importantes sendo retomadas, várias novas outras obras também sendo realizadas na cidade. Isso tudo dá uma cara nova para São Vicente, traz um ânimo muito positivo e nos faz ter a sensação de que o dever está sendo cumprido, de que nós estamos conseguindo governar com muita responsabilidade a cidade e esses resultados todos que a população espera começam a aparecer pelas ruas com as obras efetivamente sendo realizadas. Adão, o prefeito disse uma das obras muito esperada e talvez um dos grandes desafios seja o asfaltamento de São Vicente. É uma reclamação corriqueira e muito antiga, não é dessa administração. São Vicente há anos sofre com problema de pavimentação. Existe a expectativa de pavimentação de 60 corredores, inclusive, que nunca receberam asfalto. Esse cronograma vai ser cumprido até o fim do ano? Então, Nathalie, já está sendo cumprido. Importante lembrar que, além dos 60 corredores, tem mais 60 vias da área continental que a gente já está em obra, já tem bairros assim. A promessa do governo era asfaltar as ruas que não têm terra. Está sendo feito. Tem um grande mutirão de pavimentação na área continental. Vários bairros, a população está percebendo isso, a população está acompanhando, os vereadores estão acompanhando de perto, o secretário Léo Santos, ou seja, o maquinário está na rua, esses 60 anéis viários estão sendo pavimentados, já foram, a gente já terminou a licitação do DAD, terminou a licitação da Agente, tem mais 2 licitações em curso, até o final do ano as obras vão estar todas encaminhadas. Encaminhadas. Prefeito, existe um slogan em São Vicente que é São Vicente, eu te quero bem. É verdade. E a primeira vez que eu te entrevistei, você disse que a missão era resgatar a autoestima do vicentino.
que realmente nos últimos anos foi bastante menosprezado. Nesse 1 ano e meio, eu pergunto para você e pergunto para o Adão também. Vocês sentem que o vicentino quer bem a cidade? Já é um outro ânimo que nós sentimos, né, nas ruas, com as pessoas, com, né, todo mundo que acaba nos procurando. Esse volume de obras, esse envolvimento do nosso governo, de cada um dos colaboradores que hoje faz parte do nosso governo, dos secretários, de toda a equipe, isso tudo acaba também trazendo um clima, um ambiente, um espírito dentro da cidade muito positivo. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que esse resgate da autoestima já, né, é algo real, é algo concreto que a gente já começa a perceber, as pessoas começam a nos ajudar, as pessoas nos procuram com sugestões, muitas críticas ainda, Nathalie, isso é natural e nós gostamos de ouvir as críticas elas são importantes para a gente corrigir alguns rumos da cidade. A cidade realmente passou por um momento muito difícil nos últimos anos e a gente entende um pouco dessa insatisfação das pessoas. E quando elas vêm fazer uma crítica, elas demonstram também com essa crítica esse amor, esse carinho pela cidade, esse compromisso de querer ver a cidade mudar. Aquele cenário que nós víamos, né? Uma cidade cheia de lixo, uma cidade que nenhum serviço funcionava, que as escolas elas funcionavam 2 horas, dispensavam as crianças, que não tinha alimentação escolar. Hoje a gente resgatando esses serviços, colocando a administração mais próxima da população, a gente percebe que há realmente, né, esse crescimento da autoestima das pessoas, esse resgate da autoestima, isso tudo anima todos nós, porque também quando a gente percebe que há esse clima, todo mundo fica motivado para poder trabalhar, para fazer mais, para poder, enfim, cuidar melhor da cidade, né? Então, esse é o nosso compromisso aí, eu vejo que tem surtido efeito. Cuidar da cidade é como cuidar da nossa casa, né, Adão? Sim, então, inclusive eu passo pela Presidente Wilson todos os dias. Você percebe que o comércio ele voltou para a avenida, os postos de trabalho estão sendo retomados, as luzes da praia estão sendo acesas. Assim, a maioria dos serviços estão sendo restabelecidos, as árvores estão cortadas, o lixo está sendo retirado, ou seja, a população está percebendo que o serviço público está saindo só da área do centro e está chegando no bairro. Sim. Isso é um processo, isso não é do dia para a noite, não dá para resolver problema de 4 anos em 4 meses, a gente tem mais 3 anos aí, 2 anos e meio de governo, assim, os serviços estão sendo restabelecidos. O principal, assim, a pessoa, o que ela reclama no curto prazo é o buraco. Sim. Tem muita, São Vicente tem uma área muito grande, o serviço de asfaltamento já está sendo restabelecido, os outros serviços da zeladoria, o secretário Léo Santos tem uma equipe incansável, tem trabalhado, né? Tem trabalhado bastante, porque assim, não dá para você atender tudo ao mesmo tempo. As frentes de trabalho não são tantas. É preciso haver planejamento, né? Isso, então, a gente tem feito isso e mais importante é o que o prefeito fala, assim, o secretário ele tem que estar disposto a enfrentar problema, ele tem que estar disposto a trabalhar bastante e dar resposta. E ouvir críticas, né? Então, e receber a crítica como algo positivo. É natural. O secretário que tem medo de crítica tem que ficar em casa. Então, assim, a gente vai lá, enfrenta o problema, dá resposta, tenta dar resposta no curto prazo e sabe que não dá para resolver tudo. E tem que resolver onde está o clamor. Claro. A palavra de ordem hoje que parece que no país é segurança. Sim. Então, assim, a gente tem respostas para a segurança também. A gente vai falar disso, acho que um pouco mais na frente. A gente vai dar resposta para a segurança, vai dar resposta, está dando resposta. Não é um problema do Estado? Não é um problema do Estado, é um problema do município também. A gente está fazendo a nossa parte. A população está percebendo que os serviços estão sendo restabelecidos. O prefeito anda na rua, eu ando na rua, a gente é abordado, o pessoal fala, poxa, estou gostando de ver, agora sim, tem problemas. Ou seja, os serviços estão sendo restabelecidos. E eu acho que mais do que a autoestima, a credibilidade da administração pública, né? Eu acho que sem a credibilidade fica difícil fazer qualquer trabalho, né, Pedro? Isso é fundamental, porque, Nathalie, a gente sabe que nós vivemos num país onde hoje a classe política está desacreditada. Sim. E quando a gente começa a alcançar, né, novamente essa confiança da população, as pessoas veem que realmente tem um grupo sério, um grupo comprometido, responsável, administrando a cidade, isso é bacana da gente sentir na rua. E mais do que em palavras, é o que você falou, esse resgate da autoestima, ele começa a se tornar em algo prático. Sim. Então você passa o asfalto lá na rua, que não tinha asfalto, no outro dia todo mundo começa a fazer a calçada, todo mundo começa a dar uma melhorada no... É tipo uma corrente do bem, né? Isso, na fachada da casa, tal. Então,
acaba todos esses gestos, esses atos do governo, né, de um governo presente, acabam também refletindo de maneira positiva. Isso gera emprego, isso melhora a qualidade de vida das pessoas. As pessoas passam a não fazer mais o descarte irregular do lixo, né, dos entulhos, as pessoas começam a contratar uma caçamba. Isso tudo é gradativo, é exatamente o que você falou, é a corrente do bem. A gente faz um movimento, esse movimento ele é como... né, você jogar uma pedrinha numa piscina. Você joga uma semente, ela vai e ela começa tendo a um reflexo ali da movimentação. É exatamente isso. A gente tem que jogar essa sementinha, regar, cuidar dela todos os dias e os resultados começam a aparecer. Adão, você tocou numa questão extremamente importante que é segurança pública, né? A gente sabe e é estabelecido que o governo é o responsável pela segurança pública. No entanto, você colocou muito bem e é algo que eu acredito também. Não é só o Estado que tem que responder pela segurança pública, até porque o morador vive na cidade. E é na cidade que ele quer se sentir seguro. A iluminação pública, ela é uma ferramenta de promoção de segurança. Mas é uma delas, como você bem colocou. Quais são as outras que estão sendo implementadas? Segurança pública não é só uma questão de polícia, não é só uma questão de força, uma questão de ostensiva. É a questão de ocupação do espaço público. Como urbanista, a minha militância política e como urbanista, técnica e politicamente, é a ocupação do espaço. Quando a gente ocupa um espaço, esse espaço não dá espaço para qualquer outra coisa. O que a gente tem feito na questão da segurança pública e da questão da iluminação? A percepção de segurança se dá quando as famílias ocupam os espaços e o que a prefeitura tem feito? Tem podado as árvores, tem acendido as lâmpadas, tem trocado as lâmpadas, tem feito a zeladoria, tem garantido o ir e vir da população por meio, por exemplo, de operação de asfalto. A pessoa passa, ou seja, e aí sim a Câmara de Segurança e a polícia ajudam ao combate. Porque assim, o ideal é que não haja o combate, né? Se somente Câmara de Segurança resolvesse o problema, Praia Grande seria a primeira do Brasil. Exato, porque é a cidade mais monitorada do país. Os índices de segurança, a percepção de segurança da Baixada Santista, Praia Grande tem o pior índice. E São Vicente, o índice de São Vicente não é tão ruim. Ou seja, e assim, ainda restabelecendo o serviço, nossos índices ainda melhorarão, ainda ficará melhor. Ou seja, a gente está fazendo serviço. A Avenida da Praia inteiramente foi podada. Antes de acender as lâmpadas embaixo, nas iluminações LED, ela foi podada. A população já abordava na rua e falava assim, o que vocês fizeram? Trocaram a iluminação? Não, podamos as árvores. As faixas foram pintadas. As pessoas andam num ritmo, né? Se organiza o viário, o sistema viário. A percepção de segurança aumenta. Claro. Ontem, eu comentei isso ontem com um amigo secretário, estava passando pela praia. Assim, eu estou percebendo, você já falou isso em outro programa, as pessoas estão andando pela praia, voltaram a correr de noite. Eu corro em São Vicente, eu saio do Canal 4 e vou até a primeira praia de São Vicente e está iluminada. Então, está iluminado, você está percebendo o serviço. A iluminação ainda tem muita coisa a fazer, tem bastante desafio. Algumas têm umas lâmpadas apagadas, que a gente vai enfrentar o problema assim. Mas a iluminação, aquela iluminação humanizada, que é mais baixo, já foi acesa. As pessoas estão percebendo o serviço. A gente vai fazer a urbanização do Itararé. As famílias vão voltar a ocupar o Itararé. No ato contínuo, o Gonzaguinha, ou seja, a nossa ação de governo é ir para cima, a gente está indo para cima, está mostrando o serviço para a população e ela está reconhecendo. De que medida? Está usando o espaço. Aí a percepção de segurança aumenta. E os nossos índices de os delitos, roubos, furtos, diminuem. É o que está acontecendo. Prefeito, além de prefeito de São Vicente, aproveitando o gancho da segurança, você também é presidente do Condesb. Recentemente foi aprovado na Assembleia Legislativa o reforço da segurança aos fins de semana e feriados. Isso era, inclusive, um desejo do governador Márcio França. Verdade. Como que isso vai contribuir para essa sensação de segurança que muito bem foi colocada pelo secretário Adão? Nathalie, falar sobre dois aspectos, né, de segurança que acredito que são fundamentais a gente falar aqui. O primeiro deles é essa questão toda que o secretário Adão ele expôs aqui, que é a questão da ocupação do espaço, né? Você fazer com que a população esteja ocupando. Né, aquele espaço que, de repente, parou de ser ocupado pela população. E o segundo aspecto, importantíssimo, que a gente precisa ressaltar é cuidar das pessoas, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Dar oportunidade. Dar oportunidade para eles. Eles têm uma força, eles têm uma
uma vontade de participar muito grande. E a gente precisa dar esse espaço. Claro. Se a gente não abre esse espaço, eles querem ser protagonistas dessa fase em que eles vivem. Então, eles vão ocupar espaços aí que é o espaço da criminalidade, que é onde abrem as portas para eles. Então, o serviço público, as prefeituras, elas precisam focar muito. E o Estado ele vai iniciar agora naquele modelo do GEPOM que tinha em São Vicente. Que deu muito certo. Que deu muito certo, né? que despencaram os índices de violência da cidade naquela época, fazer isso em todo o Estado. Então, isso vai ser uma grande conquista. Então, esses dois aspectos são importantíssimos. Obviamente que a gente sabe que o governo federal cuida das fronteiras, o governo do Estado tem que, né, colocar o policiamento na rua, mas os municípios precisam fazer sua parte, tem que ter esse envolvimento. Não pode simplesmente deixar para o governo do Estado resolver o problema. Essa é uma grande parceria que a gente precisa fazer, com iluminação, monitoramento, coisas que nós temos feito a lição de casa, aí os resultados começam a aparecer. Agora, em especial, falando em nível de região, essa foi a principal conquista na área da segurança que o Estado pôde, né, ofertar aos municípios aqui da Baixada. Essa era uma luta já do Márcio França, quando era prefeito de São Vicente, ele falava com o Covas, depois, né, constantemente levava essas reivindicações ao governo do Estado, sempre fez essa luta, enquanto deputado, de ter a polícia nos finais de semana, nos feriados, aqui na região. Nós recebemos um número de pessoas num feriado prolongado, num final de semana prolongado, mais pessoas do que recebe o Nordeste o ano inteiro. Exatamente. Então a gente precisa entender a grandeza disso e desse potencial turístico que a nossa região tem. Mas a questão da segurança acaba afastando as pessoas, acaba muitas vezes levando as pessoas para irem para outros lugares do que virem para a região, que é riquíssima em ofertas, né, de potencial turístico, e aí a gente precisa fortalecer isso. Então, como presidente do Condesb, a gente ficou muito feliz, uma lei que o deputado Paulo Correia, né, conseguiu fazer com que tivesse a aprovação dos demais deputados. O Caio França foi também um grande parceiro dele, articulou isso com o Paulo. Então, realmente, essa foi uma conquista importantíssima e que vai trazer para a nossa região reflexos positivos, né, em curto período. Tenho certeza absoluta disso e a segurança é algo que a população clama hoje. Hoje, todo mundo, quando você faz uma pergunta, qual é o maior problema que tem e tal, todo mundo vai. É saúde, educação. Educação. E segurança, e segurança, e segurança. Ou seja, a gente percebe que precisa ser feito algo e o governo deu uma resposta muito rápida e que vai ao encontro exatamente daquilo que a gente acredita que, né, seja positivo para que a gente tenha essa sensação de segurança maior nas ruas da Baixada. E a gente conseguir resgatar e fomentar o turismo, que é sim uma importante moeda, uma importante ferramenta de fomento da economia. Sim, do desenvolvimento da nossa região. A gente acredita muito no turismo como essa ferramenta, né, de fomento à economia, ao desenvolvimento da nossa região. Basta ver o que foi o começo do ano em São Vicente, né? Sim, o prefeito foi secretário de turismo. No curto prazo, turismo é a melhor ferramenta. Por quê? Porque o trade turístico é uma atividade que não vai ser nunca, vai preterir as pessoas, vai sempre precisar de gente para atender gente. Ou seja, o que a gente precisa é trazer do Estado, né, aproveitar esse trato muito estreito da Prefeitura ao Governo do Estado e trazer mais capacitação, trazer as outras oportunidades do Estado. Voltar com alguns programas importantes, assim, o prefeito já está anunciando aqui, primeira mão para você, o GEPOM. São equipamentos importantes, ou seja, a segurança contribui. O turismo é o que eleva o PIB, vai elevar o PIB de São Vicente. A gente não tem um porto, a gente não tem um polo industrial, a gente precisa do turismo. A gente precisa. São Vicente vive de comércio e serviço, que é um comércio e serviço de subsistência, paga as contas da prefeitura e a prefeitura faz o serviço público. Ou seja, a gente precisa incrementar a economia com alguma atividade. Até para não ser dependente só desse serviço, né? A prefeitura depende do Fundo de Participação dos Municípios, do Governo Federal, que vem da Previdência, ou seja, é importante, é constitucional, é importante, mas assim, a gente precisa aumentar a nossa receita sem mandar a conta para o contribuinte. Claro. Gerando oportunidade, gerando emprego, gerando divisa. E o turismo é a principal ferramenta, e sobretudo no curto prazo. Até porque, tratando de gente, tecnologia não vai substituir. No turismo, a gente vai sempre precisar dessa aproximação de pessoas. Não tem jeito, né? É importantíssimo. Até é curioso, porque em São Vicente nós estamos aí prestes a lançar
um produto super bacana, interessante, que é exatamente isso, a inovação, a tecnologia, mas que tem uma curiosidade super bacana, né? Foi desenvolvido por uma estagiária nossa e por 2 funcionárias. Então, esse envolvimento também das pessoas que trabalham conosco é super bacana. É um produto que elas fizeram, um aplicativo que vai ajudar muito todo o trade do turismo e será uma ferramenta assim bastante diferenciada. Acredito que não exista isso no país ainda, então será uma ferramenta bastante comentada aí, que a gente quer levar até para o estado essa experiência, para que outras cidades possam também estar utilizando essa ferramenta, mas que isso em nada, atingirá essa questão de que a gente deixará de ter a necessidade da mão de obra das pessoas, tal. Até porque o turismo ele é feito por isso, é feito por esse contato, exatamente, por esse contato, tudo por essa troca. Então isso fortalecerá ainda mais o turismo, da cidade de São Vicente, se a gente conseguir aí. Já fizemos essa apresentação ao governo do estado para que eles possam estar colocando isso para outras cidades também, essa experiência tão positiva que aconteceu na cidade. 2 notícias exclusivas aqui, hein? Lançamento de aplicativo em prol do turismo, do trade, e a volta do GEPOM. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e hoje falamos sobre obras, projetos em São Vicente. Compõe a bancada o prefeito da cidade, Pedro Gouveia, e o secretário de Projetos Especiais de São Vicente, Adão Ribeiro. Você pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage, onde estamos transmitindo simultaneamente o programa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, acompanhando as redes sociais, eu vi ontem um anúncio bastante importante para a cidade, que é a chegada do Poupa Tempo em São Vicente. Uma grande conquista, muito feliz por conta de termos a possibilidade de realizar esse velho sonho da cidade de São Vicente. Em 2014 foi proposto pelo governo do estado a implantação de um Poupa Tempo em São Vicente e perderam essa oportunidade. Nós resgatamos agora. O deputado Caio França, foi um grande batalhador para que a gente conseguisse isso. Ontem estivemos lá no Palácio dos Bandeirantes assinando o convênio, efetivando o convênio e conseguindo realizar esse grande sonho. Queremos inaugurar o Poupa Tempo em prazo recorde. Até primeira semana de julho. Caramba! Primeira semana de julho? Exatamente. A gente quer estar com o Poupa Tempo funcionando. O Poupa Tempo é um serviço de muita qualidade. Fundamental. O principal serviço mais bem avaliado do estado. É verdade. A gente está trazendo um Poupa Tempo com um diferencial. Ele fará 1.100 atendimentos, dentro do mês. E isso, para a gente, vai ser muito positivo, porque nós teremos também terminais fora da área do Poupa Tempo. Esses terminais, eles emitem documentos, marcam a sua visita. Então, você vai ter todas essas ferramentas que vão poder te ajudar bastante dentro de um equipamento tão importante que a população esperava e que ontem a gente conseguiu trazer essa boa notícia. Mais uma boa notícia para São Vicente. Abrimos o AMI já está funcionando. Como é que está o AMI? O AMI está todo vapor lá, já está funcionando. O AMI ele é gradativo, porque como o nosso é o AMI+, ele também faz cirurgias. Então, primeiro você começa com as consultas, vai absorvendo as consultas, os exames, e aí você começa a fazer as pequenas cirurgias para poder atender essa demanda de fila de cirurgia que existe. E a gente vai conseguir ajudar não só a população de São Vicente, mas toda a região, porque o AMI acaba sendo um equipamento regional de saúde. Então, mais uma vez, a gente conseguindo fazer essa parceria com o governo do estado. O secretário Adão ainda falou aqui no início do programa, é muito importante que a gente tenha esses serviços do estado aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, vamos continuar lutando por essas parcerias para que a gente possa trazer muitas outras novidades aí para a cidade de São Vicente. E a gente tem uma pergunta no ponto do telespectador. Pode pôr, por favor. É o Marcelo Gerim de São Vicente. O Poupa Tempo vai funcionar nas dependências do Brisamar? Tudo indica que sim. Houve uma avaliação por parte do estado, por parte dos técnicos da Prodesp, e eles aprovaram o local. Hoje há uma tendência muito grande. Sim, a maior circulação de pessoas. Isso, exatamente, que o Poupa Tempo seja instalado dentro de áreas de shopping. Isso aconteceu em Praia Grande, aconteceu recentemente em Guarulhos, aconteceu em outras cidades. Tem acontecido por quê? Segurança, estacionamento, facilidades, o fluxo, facilidades de você conseguir fazer com que
o poupa-tempo, que é um equipamento, né, conforme nós falamos, bem avaliado, um equipamento, né, que atende muito a população, ele possa estar em um local de fácil acesso, um local onde já tenha toda essa infraestrutura no entorno para que facilite ainda mais a participação da população dentro desse projeto. E como urbanista, Adão, que você é a cidade se organizando, na verdade, né? Sim, então, esse equipamento foi uma conquista, o shopping center foi uma conquista da cidade, né, há anos atrás, e instalar num shopping center, eu estava vendo ontem a lotação, cabem 5.000 pessoas Sim. no Brisamar. Então, instalando esse equipamento lá, é unir útil ao agradável. Ele está no centro da cidade, próximo a tudo, tem transporte coletivo, é próximo dos equipamentos públicos. Ou seja, é uma conquista. São Vicente merece esse equipamento. Pedro rapidamente conseguiu, o deputado também. O Caio está rodando, está voando baixo. O Caio está costurando tudo, aproveitando esse momento que é mágico. Mesmo, né? Para a gente é mágico. Exato, as coisas estão acontecendo. Só que assim, não adianta ter um político brilhante como é o Caio sem ter projeto. Então, assim, claro. Você está fazendo projeto, está dando respaldo, tentando atender as demandas que o prefeito está na rua, os vereadores estão na rua, estão escutando a população, está trazendo a demanda, está tentando responder com a maior velocidade possível. E aí, tendo um deputado com bastante trânsito dentro da Assembleia, o recurso vem. Claro. E assim, está conseguindo dar resposta. Imagina, em 2014, perder um convênio importante como esse, o melhor equipamento avaliado do Estado, jogar isso pela lata do lixo. Fora, né? Ou seja, em quanto tempo o Caio fez isso? Sei lá, 4, 5 meses de negociação, culminou ontem o prefeito assinar o convênio. E daqui a 2 meses está no ar. Isso é competência, né? Isso é agilidade política. Gestão política com responsabilidade. Eu acho que os políticos hoje, eles precisam entender que a população se apropriou dos seus direitos e que está cobrando mesmo. Nathalie, é fundamental a população fazer essa cobrança. Claro. Eles terem acesso a gente, ao agente político, para que a gente possa dar as respostas e muitas vezes também mostrar, olha, nós estamos construindo isso. Isso a gente não consegue de um dia para o outro. Isso precisa de um planejamento, precisa que você consiga economizar aqui, economizar ali, para conseguir alcançar aquilo que as pessoas sonham, aquilo que as pessoas querem. O que não pode ter é a negligência do poder público. Sim. Quando há oportunidade, a oportunidade pinta na tua frente e você vira as costas para a oportunidade. E isso foi o que aconteceu no caso do Poupa Tempo. Quero só fazer aqui uma ressalva em relação ao deputado Caio França. Não é uma luta só pela cidade de São Vicente. Não. É uma luta, né, por toda a região, pelo Vale, pelo Litoral Norte, por todo o estado. A gente vê o Caio rodando tudo por aí. Ontem, nós fomos também, depois dessa assinatura do convênio, nós fomos resolver algumas situações de habitação na cidade de São Vicente. Nós estamos aí tentando ampliar o número de unidades habitacionais, conseguimos números expressivos ao longo de 2017. O déficit é um desafio, um déficit muito alto, então nós fomos buscar lá alguns incrementos dentro dos projetos de habitação. Eu já passei ontem mesmo ao Adão, ao nosso pessoal da Secretaria de Habitação, para que a gente possa correr atrás disso, para poder buscar ampliar esses números. Mas foi legal porque eu estava lá e daí encontrei o Ademar. O Ademar está fazendo o quê aqui? Marquei com o deputado Caio. Daí tem outro prefeito, marquei. Então ele está fazendo lá, levando todo mundo, abrindo portas, ajudando. E por isso que é importante a gente eleger representantes da nossa região. Verdade. Porque são eles que vão nos representar, são eles que vão conseguir liberação de verba, aprovação de emenda e vão trazer o retorno, a resposta para a sociedade. Sim, e a gente vai conseguir cobrar. Exatamente. Porque depois a gente vota no camarada que é de fora e aí como que a gente vai fazer? Exatamente. Como que a gente vai ter acesso a essa pessoa? O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre saúde e educação. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada de hoje o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e o secretário de Projetos Especiais da cidade, Adão Ribeiro. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Prefeito, nós falamos no bloco anterior um pouquinho sobre o AME+, que certamente é um importante equipamento para a cidade e para a região. No entanto, a saúde em São Vicente enfrenta desafios. Muitos. Qual é a tua avaliação nesses primeiros 1 ano e meio de mandato, prefeito? Nathalie, nós estamos fazendo um resgate da saúde, né, recuperando os equipamentos, mas nós temos problemas ainda, né, em relação à mão de obra, a RH.
Então a gente está fazendo essa correção, nós estamos agora fazendo um chamamento das pessoas que passaram em concursos anteriores e que não tinham sido chamadas até então, para a gente reforçar esse RH da saúde. Fazendo a recuperação desses equipamentos, a gente já começa a dar uma cara nova, trazendo esse reforço do serviço do Estado dentro da cidade, também nos ajuda muito. Nós estamos estudando uma parceria com o Hospital São José, para que a gente possa ainda incrementar mais os nossos leitos, serviços. Né, que estão ociosos. Eles têm lá uma área muito grande e tudo, mas nós precisamos, não adianta só os leitos, porque nós precisamos entrar numa equação aí que atenda tanto a Irmandade quanto ao município também. E mais do que tudo isso, quando a gente aluga um espaço, a gente tem algumas restrições para equipamento. Eu não posso trazer uma emenda para que possa trazer esse equipamento para esse lugar. Então a gente tem que colocar com recurso próprio, daí às vezes a gente esbarra nisso. Então está sendo feito, a estrutura também exatamente, do hospital, está né? sendo feito um estudo minucioso pela nossa equipe da Secretaria de Saúde para que a gente possa enfrentar esses problemas que existem na cidade, para que a gente tenha uma melhor qualidade no atendimento à saúde. Uma das coisas que nós pedimos à equipe da saúde é a questão de, hoje, para você marcar uma consulta, você tem que ir no local. A gente tem que mudar isso. Hoje nós temos a tecnologia. Otimizar, né? A gente precisa otimizar isso. Dúvida. Então, nós estamos estudando, fazendo, né, alguns testes aí já para poder aplicar isso. Quero que faça isso ainda esse ano. Se não conseguirmos no início de 2019, a gente vai estar com um sistema novo de marcação de consultas na cidade, para que as pessoas elas possam, né, otimizar esse tempo delas, que elas possam não enfrentar aquela coisa da fila, de ir muito cedo para as unidades. Então, a reorganização da saúde está sendo feita. A gente ainda está muito distante daquilo que nós sonhamos de ideal para a saúde, mas acredito na nossa equipe, acredito que a gente vai conseguir colher bons frutos desse trabalho que eles estão realizando. O CREI, o antigo CREI, que é o Hospital Municipal da cidade, recentemente foi alvo de publicações nas redes sociais mostrando a falta de estrutura mínima dentro do hospital. A administração certamente tomou conhecimento da situação. O que está acontecendo e como resolver o problema? Porque o Hospital Municipal também é um importante equipamento para a população. Já fizemos várias, né, reformas dentro do Hospital Municipal, já fizemos várias correções. Existem muitas vezes nas redes sociais pessoas que, mal intencionadas, elas fazem publicações que não são verdadeiras. Fake news. Que acaba denegrindo a imagem não só do hospital, porque o hospital por si é lá um prédio físico, mas desvalorizando as pessoas que trabalham lá. Nós temos funcionários, pessoas preparadas, comprometidas, que trabalham incansavelmente para poder fazer o melhor. E aí chegam pessoas que acabam publicando coisas que não são verdadeiras. Isso é muito injusto com quem está trabalhando, com quem está se dedicando, com quem está lá todos os dias fazendo o seu melhor para atender a população. Então, existem coisas que precisam ser corrigidas, mas tem exageros que as pessoas colocam que não é verdade. E isso, assim, acaba me chateando muito. A gente tem uma presença de uma equipe lá formidável, comprometida. Né? Hoje nós colocamos dentro do hospital uma ouvidoria para que a gente possa enfrentar esses problemas, que a gente possa encarar esses problemas. Os problemas não têm que ser colocados para baixo do tapete. E saúde sempre vai ter problema, exatamente, né, sempre vai ter. A gente coloca 33% do orçamento em saúde, enquanto a lei ela estabelece que você coloque 15%, a gente coloca mais do que o dobro, mas ainda a gente está longe daquilo que a gente sonha para a saúde ideal de São Vicente. Vamos falar um pouquinho de acessibilidade, porque como urbanista, uma cidade acessível deve ser o seu sonho, né, Adão? Sim. Como que a gente está trabalhando, como a Prefeitura tem trabalhado com projetos para tornar São Vicente uma cidade acessível? A linha vermelha hoje é um desafio, está em obras. Qual é a expectativa da conclusão dessas obras e como que a gente pode enxergar São Vicente até, no fim, daqui 2 anos e meio, uma cidade mais acessível? Você sabe que não dá para resolver todos os problemas de acessibilidade. São Vicente tem 997 ruas. Se garantir, cada esquina tem 4 cruzamentos, tudo de uma hora para outra. A gente tem conversado isso com a promotoria.
Toda a obra que nós fazemos, a gente garante o atendimento à NBR 9050, que trata da acessibilidade. É compulsório. Sim. Não é porque o prefeito é bonzinho, é porque está na lei, porque ele é obrigado a fazer, o secretário e o servidor, a licitação, enfim. Todos os prédios que nós mexemos, eles são adaptados à acessibilidade, no ato contínuo, adaptados ao atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, a gente garante a estanqueidade para o AVCB, a segurança e garante a acessibilidade. A gente tem feito isso e tem acordado isso com o MP para as escolas, para os equipamentos de saúde e para os leitos, vias e logradouros. Por quê? Porque não tem dinheiro. A gente chegou num orçamento lá que precisa de 350 milhões para fazer a cidade inteira. Fala assim, olha, metade do orçamento útil, né, orçamento prático, para fazer, falar, promotor, metade do orçamento para fazer rebaixamento de guia. Dá? Não dá. Vamos chegar num prazo, vamos estabelecer isso aí. Ou seja, o ideal é que nos últimos anos, anterior a esse, tivesse sido feito um investimento. Gradativo. Então o prefeito continuaria a fazer o investimento, sim, entregaria para um próximo, numa reeleição ou não, ou entregaria para um próximo gestor a continuidade dos investimentos. Uma vez que não foi feito, a cidade fica deplorável, alguns lugares são intransitáveis. Na linha vermelha, a gente fez o projeto de acessibilidade, sim, a obra não terminou. O fato de entregar para que os carros passem não quer dizer que a obra está acabada. Terminou, o convênio está em atividade. A gente faz rampa de acessibilidade, faz demarcação com faixa, faz tudo o que tem que fazer. Está no projeto. Então, assim, na linha vermelha, a percepção lá já melhorou bastante. Quem passa por lá, quem vem de Santos para São Vicente, já melhorou bastante. O outro lado, a gente fazendo ato contínuo, tem um outro convênio. As 60 vias que você falou lá no início do programa, a linha vermelha, a Monteiro Lobato e a Minas Gerais estão contempladas e será acessível. Prefeito, educação. A gente tem mais ou menos uns 10 minutos ainda para acabar o programa. Recentemente aconteceu de funcionárias de uma creche cruzarem os braços por falta de pagamento. A prefeitura explicou que já tinha repassado o dinheiro para o administrador, só que o administrador não repassou o pagamento para as colaboradoras. Como resolver esse impasse? Nós enfrentamos, no início de 2017, ao assumirmos, a prefeitura, salário em atraso do pessoal que trabalhava nas creches e nas escolas. Fizemos uma reorganização desse serviço e no início de 2018 nós colocamos em prática tanto o Projan como o PROAF. O Projan é o que acontece dentro das escolas, que é o programa de jornada ampliada. E o PROAF é o programa de afetividade que é feito dentro das creches. Essa reorganização nós trouxemos também para dentro do quadro da prefeitura, para as creches, para nos atender nessa demanda de atendimento às crianças, 10 creches que são parceiras, que não são creches diretamente da prefeitura. E entre elas, essa creche que você se refere. Essa creche tem problemas sérios de prestação de contas, tem problemas sérios em relação a ações trabalhistas e tem bloqueio de conta. Então, nós fazemos o repasse para essas 10 creches numa mesma data. No dia que nós fomos fazer o pagamento dessa creche, o presidente da associação procurou a Secretaria da Fazenda do município de São Vicente e pediu para não fazer o pagamento porque eles estavam com bloqueio na conta e que eles precisavam de alguns dias para resolver isso. Então, nós não fizemos, não foi por motivo de atraso. Só que eu percebo que eles não têm fluxo de caixa para poder fazer o pagamento do funcionário, porque eles já devem estar em atraso com outros compromissos que é de responsabilidade deles. Com certeza. Então, diante disso, as pessoas acabam parando o serviço e isso prejudica muito a nossa rede. Então, nós estamos fazendo um estudo para poder ver como que nós vamos fazer em relação a essa creche em especial, porque é a única que tem dado problema. É impossível nós termos lá 63 creches e só uma ter o problema do atraso. Ou seja, a gente arca com uma folha lá, com todo o compromisso do programa PROAF, que é o Projeto Afetividade, de quase que 2 milhões mês. Mas a gente deixa de pagar uma que custa essa parceria cerca de 40 mil reais, 50 mil reais. É meio que ilógico. Então, é importante até esse espaço que você dá para a que a gente possa trazer a verdade. Explicar, né? As pessoas, às vezes, nem os funcionários sabem disso. Os funcionários acabam sendo usados para poder, de certa forma, sensibilizar
outras pessoas e sensibilizar a imprensa como se a culpa fosse da prefeitura. Sim. Mas não é da prefeitura. Se outras 62 creches estão Recebem funcionando, em dia, estão recebendo em dia, às vezes o que pode acontecer é a creche ter algum problema em relação às suas contas ou à prestação de contas, porque eu não posso pagar o segundo mês se tem problema de prestação de contas. Se no primeiro já apresentou problema. Exatamente. Isso nesse caso dessas 10, porque as outras 53 são creches da prefeitura, administradas pela prefeitura e que não tem esse problema. Adão, como é que está a revisão do plano diretor? Muito bem, obrigado. Estamos indo para a 5ª audiência pública, de 7 às do Executivo. Uma tiver uma participação um pouco pequena, mas as outras uma participação fantástica. A gente tem documentado, faz questão de que as pessoas se manifestem por escrito, e a gente tem recebido essas manifestações, a gente está colocando no processo para perceber que esse é um plano diretor participativo. E precisa ser, né, Adão? As pessoas estão participando. O prefeito, ao estabelecer uma comissão de acompanhamento e revisão do plano diretor, chamada COPLAD, chamou 11 secretarias e 11 entidades da sociedade civil organizada. CREA, OAB, Movimento de Moradia, é diverso. E essas reuniões foram acaloradas. Chegamos numa minuta, essa minuta o prefeito autorizou que a gente começasse as audiências públicas, estamos indo para a 5ª. A expectativa agora é ter mais 2 e depois acolher essas manifestações, né? Revisar, fazer uma última reunião na COPLAD, acolher essas manifestações e entregar a mensagem do governo à Câmara. Para apreciação dos vereadores. Para apreciação, e de lá, possivelmente, eles farão 2 audiências públicas, uma na área insular e uma na área continental. A previsão do presidente da Câmara, já num acordo com os vereadores, eles participaram do processo como um todo. Então, assim, eles não vão receber um documento que nunca viram. Ao contrário, eles participaram, eles têm assento dentro dessa comissão, participaram intensamente, inclusive à época o líder do governo. E hoje, esses vereadores sabem porque estão acompanhando as audiências. Sim. Cada um na sua área, assim, as audiências estão chegando dentro do bairro, não é uma audiência de gabinete feita a portas fechadas. Ao contrário, a porta é escancarada para todo mundo participar. Todo mundo ir. A gente lá, até o pessoal fala, poxa, mas você não desliga o microfone? Não desliga. Enquanto alguém quiser falar, a gente responde e tudo mais, acolhe formalmente e dá a resposta, porque assim, a gente está fazendo um documento que vai perpassar os próximos 20 anos. A cidade que a gente quer está sendo escrita agora, formalmente. Então, todos esses grandes equipamentos, as grandes vias estruturantes, o VLT fase 3, a gente está prevendo tudo agora. Independente de quem sente na cadeira, né, Adão? Independente disso, saiu o plano diretor turístico, saiu o plano de mobilidade, está saindo vários planos setoriais que a cidade precisa. A gente precisa avançar algumas discussões do transporte coletivo, a gente precisa avançar a questão da iluminação pública, precisa avançar a questão da regulação fundiária, tem vários outros planos complementares, que o plano diretor é só a partida. No ato contínuo, a gente começa a lei de uso e ocupação do solo. Que também é muito importante. Santos já está fazendo essa revisão. E polêmica. E polêmica. Mas, né? Mas precisa fazer. Mas vamos para o jogo, né? Precisa fazer, não tem jeito. Prefeito, aproveitando, a gente tem 5 minutos finais. Márcio França é filho da terra, tem uma ligação muito forte com São Vicente e está na corrida para a reeleição ao governo do estado. É óbvio que ainda é muito cedo para falar de possibilidades. Todas essas pesquisas que estão sendo divulgadas de intenção de voto ainda são muito superficiais, porque os candidatos não estão totalmente definidos, né? Na sua opinião, o que Márcio França precisa fazer para conseguir a reeleição? Eu sou fã de carteirinha do Márcio França, do nosso governador. Admiro muito como homem público. Acho que é um homem ousado, é o tipo de político que a gente precisa, que não tem vergonha da sua história política. E hoje, o trabalho que ele está fazendo, tudo aquilo que ele está construindo nesses meses que ele tem à frente do governo do estado, eu tenho certeza que mostrará à população, mostrará ao estado de São Paulo que ele é a pessoa mais preparada para governar o estado. É uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que é impressionante. Todos esses meses aí que eu tenho acompanhado, esses quase 2 meses que ele está no governo do estado, ou mesmo como vice-governador, o número de prefeitos que passam pelo Palácio dos Bandeirantes todos os dias, todos os prefeitos reconhecem essa sensibilidade dele. Ele foi prefeito de uma cidade
né, que nós sabemos de todas as dificuldades orçamentárias, financeiras que a gente tem. Ele assumiu a Prefeitura de São Vicente com um orçamento de 63 milhões. Era um orçamento, né, 15 vezes menor do que é o orçamento hoje na nossa cidade. Conseguiu fazer tantas coisas, conseguiu ter uma reeleição com a melhor votação no país, uma votação recorde, 93%. Então, esse reconhecimento do trabalho que ele faz, eu tenho convicção que será meio que natural. Então, todas as pesquisas que mostram hoje, elas ainda não têm as suas candidaturas postas. O Márcio França, ele não é conhecido ainda dentro do estado de São Paulo da forma como precisa ser. Dentro do grupo que conhece ele, que sabe quem ele é, ele tem uma votação bastante expressiva. Tudo isso acaba nos motivando a acreditar que ele vai ter sucesso nessa reeleição dele. Isso será muito positivo, não só para a Baixada Santista, mas será muito positivo para o Litoral Norte, para o Vale do Ribeira, porque ele tem uma relação muito íntima com toda essa nossa região, com todos os políticos aqui. Então, hoje você precisa falar com o governador, você passa a mão no telefone e fala com ele. Você está com uma dificuldade dentro de uma secretaria. Aproximação importante, né? Isso acaba sendo muito positivo para a gente. Isso vai trazer um crescimento para a nossa região jamais visto. Jamais visto. Então, aquilo que a gente vê hoje no interior de São Paulo, né, com empresas, com vias asfaltadas, ruas limpas, segurança, escolas, saúde de qualidade, é o tipo de investimento que a gente precisa correr atrás desse prejuízo da nossa região. Então, a gente acredita nisso, tenho certeza que é o melhor nome para toda essa nossa região, para todo o estado de São Paulo, para que a gente tenha um estado forte, um estado presente nas cidades. O nosso tempo acabou, infelizmente, passou muito rápido. Eu não consegui cumprir a minha pauta, como eu falei que eu não conseguiria. Mas é bom, porque já fica o convite feito para voltar. A gente tem algumas perguntas que não conseguimos colocar no ar. Eu vou passar para a assessoria do prefeito para que eles possam responder a vocês, telespectadores. Gostaria muito de agradecer também a participação dos telespectadores. E, Pedro, muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui, falar sem medo, sem receio, de que está sendo feito, mas que há problemas e que não há problemas em as críticas chegarem ao gestor público. Muito obrigado. Isso é muito importante. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Nathalie, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, dividindo essa bancada. E sucesso no seu programa, um programa que cada vez mais aumenta a audiência. Beijo grande no coração de todos. São Vicente, eu te quero bem. Adão, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Sucesso nos teus projetos, que eu sei que são muitos. Eu sei que você entregou um dossiê para o Márcio França quando ele foi eleito. Foi entregue. E eu tenho certeza que você vai cobrar as principais demandas. Olha lá, quem está cobrando é ele. Foi entregue. A minha missão é entregar, entregamos, fizemos projetos no prazo recorde, entregamos. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui mais uma vez, né, falar dos projetos, né, hoje com o prefeito. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.